Bom, gente, nesse sexto vídeo sobre curvas parametrizadas e funções vetoriais, a gente vai discutir um dos aspectos mais importantes do estudo das curvas, que é o comprimento. Então, a ideia do comprimento, o comprimento de uma curva, do ponto de vista matemático, é basicamente um dos aspectos mais importantes, porque trata-se de uma maneira de medir o objeto, de medir a curva, que vai, por exemplo, de um ponto A até um ponto B, uma maneira que não depende do sistema de coordenadas, uma maneira natural da curva. Quer dizer, o comprimento da curva, que uma curva C a gente escreve eventualmente assim, L de C, ele é de natureza intrínseca da curva. Então, do aspecto matemático, é uma discussão relevante conseguir uma maneira de medir esse objeto. Se você pensa nas aplicações físicas, se você pensa como uma trajetória percorrida por uma partícula, o comprimento também tem sua importância, porque a medida de comprimento vai te dizer exatamente o tamanho da trajetória, vai dizer o quanto o objeto andou. Então, a discussão do comprimento é relevante, como você pode se movimentar em cima de infinitas possíveis curvas, a gente gostaria de uma maneira para medir o comprimento de qualquer curva. E se você for olhar no fundo, só existe um tipo de curva que a gente sabe medir diretamente, que são os segmentos de reta. Quer dizer, se você tem um segmento de reta que vai de um ponto A até um ponto B, assim, usando o teorema de Pitágoras, você consegue medir esse segmento. Você sabe que o comprimento do segmento AB, se você olhar o segmento AB com as coordenadas que eu coloquei aqui, quer dizer, se estabelece um sistema de coordenadas, uma vez estabelecida a medida, que não depende do sistema de coordenadas, você pode obter fazendo isso aqui, fazendo a diferença das coordenadas ao quadrado e tirando a raiz, né? Isso é uma consequência do teorema de Pitágoras. Então, isso te dá a medida do comprimento do segmento de reta. Aqui a gente está fazendo as coisas no R2, mas, na verdade, isso vale em dimensão qualquer, basta você ir acrescentando coordenadas nos pontos. Então, uma vez que a gente sabe medir segmentos de reta, e a gente quer estender esse conhecimento, quer dizer, estender essa possibilidade para curvas que têm um formato qualquer, né? Seguindo a ideia inicial, imagina que você tem uma curva aqui, que vai de um ponto A até um ponto B, e você quer medir essa curva, a princípio você não sabe. O que você sabe fazer é medir segmentos de reta. Então, a ideia natural é tentar aproximar a curva por segmentos de reta. Se você olha, por exemplo, para o segmento de reta que liga o ponto A até o ponto B, que seria uma primeira maneira de medir, você repara que o comprimento da curva é consideravelmente maior. Então, tentar medir diretamente assim vai te dar uma diferença muito grande. Então, a ideia que a gente vai seguir aqui é a seguinte. Bom, a gente, ao invés de usar um segmento de reta, se você, por exemplo, quebrar a sua curva em partes, você consegue medir a sua curva com valores aproximados, né? Por exemplo, aqui eu quebrei a curva em 3 partes, e agora essa medida de comprimento dos segmentos azuis, essa eu consigo calcular, ela não é igual à medida do comprimento da curva, mas ela é mais próxima do que a medida original do primeiro segmento que eu fiz. Então, se você segue a ideia e você faz uma quebra em pedaços menores, você vai se aproximando cada vez mais do comprimento da curva. Essa é a ideia que a gente vai seguir. Se você for olhar no fundo aqui, a gente está falando sobre partir a curva em pedaços cada vez menores, somar esses pedaços, que é uma construção que a gente meio que já conhece alguma coisa parecida, uma coisa que é análoga a isso, que acho que todo mundo já deve ter visto, é a ideia que a gente usa para, por exemplo, calcular a área embaixo de um gráfico, onde a gente quebra esse domínio em partes. E uma vez com essa quebra, você soma as partes e você vai quebrando em partes cada vez maiores e usa o processo de limite
para passar de uma aproximação para um valor final. Se você for pensar, a gente pode fazer uma ideia parecida aqui. Quer dizer, a ideia seria quebrar essa curva em pedaços bem pequenos e somar esses comprimentos e usar limite para transformar um valor aproximado num valor preciso. Bom, se a gente quiser formalizar nossas ideias, vamos lembrar que, a princípio, quando a gente tem uma curva assim, essa curva, na verdade, é dada por uma parametrização gama. Então, vamos pensar numa gama que está definida num intervalo. Estou colocando aqui o R2, mas não precisa ser R2, né? Então, essa é a função gama. Então, a função gama faz o seguinte: ela pega um intervalo AB e leva numa curva. Aí, para botar uma orientação aqui, vamos botar que esse cara daqui é o gama de A e esse cara aqui é o gama de B. Então, é isso que a parametrização faz. Ela pega um intervalo e leva numa curva. Então, quando você pensa na ideia de partir a sua curva em vários pedacinhos, repara que uma partição da curva, ela induz uma partição no domínio e vice-versa. Quer dizer, se você marca vários pontos na sua curva, é a mesma coisa que você marcar vários pontos nesse domínio aqui. Então, o que a gente vai fazer é fazer uma partição do domínio, e essa partição do domínio vai ser levada numa partição da curva. Então, vamos fazer da seguinte forma. A gente vai chamar aqui P uma partição de AB. E aí a ideia da partição é a seguinte: a gente vai chamar aqui o A de T0, o B vai ser um Tn, e aí a gente vai marcar aqui vários pontos, né? T1, T2, e assim vai. E tem aqui, sei lá, Ti, Ti mais 1, até N. A gente pode fazer essa partição com cada pedaço tendo um valor qualquer, mas para poder facilitar um pouco na hora de escrever e não carregar muito na anotação, vamos supor que todos os pedacinhos são iguais. Então, a gente vai falar que esses pedacinhos aqui vão ter um comprimento ΔT, e esse ΔT ele vai ser... Bom, já que você quebrou em N partes, o ΔT aqui ele é B menos A, que é o comprimento total dividido por N. Então, isso aqui é o comprimento, é o tamanho de um intervalinho assim. Então, cada pedacinho desse aqui, entre dois pontos que você marcou, vai ter um comprimento ΔT. Isso aqui é o que a gente chama, só para ficar claro, uma partição regular de ordem N porque você quebrou em N partes. E a ideia é que cada ponto desse vai levar num ponto aqui da sua curva. Então, o que você vai ter aqui é que essa partição que você fez nesse domínio vai te dar uma partição da sua curva. Então, você vai ter vários pontos marcados aqui, que são imagem desses caras aqui. Então, aqui você tem aqui o gama de T1, né? Esse aqui é gama de T0, esse é o gama de Tn. Então, você tem T1, T2, e assim vai. Um pedaço aqui qualquer, um Ti mais 1. E aí, bom, a nossa ideia é que a gente sabe como medir. A gente não sabe, repara, esse tamanho que aparece aqui, de um pedaço desse, da curva, esse comprimento a gente não sabe. Mas, por outro lado, a gente sabe calcular esse comprimento aqui, do segmento de reta que liga esses dois pontos. A nossa ideia aqui vai ser calcular esses comprimentos, somar todos eles e passar o limite. Então, a ideia é que, bom, se você olha, por exemplo, para o pedaço aqui, pegando um pedaço qualquer, tá? Dando um zoom aqui. Você tem Ti mais 1,
Então, você não sabe calcular o comprimento dessa curva, mas você sabe calcular o comprimento desse segmento aqui, né? Na verdade, gama de TI mais 1. Se você colocar, por exemplo, que o gama de TI é x de TI, y de TI, colocando em coordenadas, né? E o gama de TI mais 1 é x de TI mais 1, y de TI mais 1. Você sabe que o comprimento desse segmento ele é o módulo dessa diferença aqui, nada mais é do que a raiz da diferença do x de TI mais 1, x de TI ao quadrado, mais y de TI mais 1, menos y de TI ao quadrado. Comprimento do segmento, esse a gente sabe. Então, cada segmento desse aqui tem o comprimento dado da maneira como a gente escreveu lá embaixo. Então, o que a gente vai fazer é somar todos eles para saber o comprimento dessa poligonal aqui, né? A poligonal, essa que eu estou fazendo em vermelho, que liga todos os pontos da sua partição. Então, a gente tem aqui que o comprimento dessa poligonal ele é o somatório com i variando de 0 até n menos 1 do somatório dos comprimentos de cada pedacinho daqueles, que é dado pela fórmula do comprimento do segmento. E o que a gente vai fazer aqui, que é bem simples, é o seguinte: a gente vai multiplicar e dividir esses caras por ΔT. Se você coloca um ΔT multiplicando tudo do lado de fora, bom, aqui dentro vai entrar um ΔT dividindo aqui, e aqui vai entrar ΔT dividindo também. Entra dentro do quadrado, né? Porque o ΔT que está em cima está fora da raiz e esse aqui está dentro. Então, você vai ter essa expressão, esse é o comprimento da poligonal. E aí agora, se, por exemplo, você chamar esses caras de SN, né? Essa soma é SN. A ideia aqui é a seguinte: o comprimento da curva C que você tem, ele vai ser o limite, quando n vai a mais infinito, dessa soma SN. Quer dizer, se você fizer tamanho de pontos da sua partição ir para infinito, você vai ter o comprimento da curva. Nota que quando você faz n ir para infinito, necessariamente você está fazendo ΔT ir para zero. Essas coisas são equivalentes. Isso porque, bom, lembra que o ΔT é B menos A, que é o intervalo, dividido por N. Então, quando esse vai para zero, quando o ΔT vai para zero, o N vai para infinito e vice-versa. Então, a ideia aqui é que o comprimento é esse limite desse cara quando N vai para infinito. Que a gente tem isso aqui, então. Esse é o comprimento da curva. E agora, quando você analisa no limite desse somatório, repara que esse limite de quando o ΔT vai para zero, ele pode ser colocado para dentro da raiz. E aí, quando você olha para as expressões que aparecem, limite, quando o ΔT vai para zero, de x de TI mais 1 menos x de TI sobre ΔT, de maneira análoga, limite, quando ΔT vai para zero, de y de TI mais 1 menos y de TI sobre ΔT. Quando o ΔT vai para zero, o TI e o TI mais 1 se aproximam, quer dizer, o TI está se aproximando do TI mais 1. Se você olha o limite que está aqui, isso aqui nada mais é do que x de TI mais ΔT menos x de TI
sobre ΔT. Quando ΔT vai para zero, isso aqui é basicamente a derivada em TI. E da maneira análoga aqui também. Então, em resumo, quando você calcula o limite aqui, esse termo que está aqui dentro está tendendo a x' ao quadrado, no caso, e esse está tendendo a y' ao quadrado. Além disso, nota que você tem aqui que ΔT vai para zero. Quando ΔT vai para zero, n vai para infinito, e você tem uma soma em n com o ΔT aqui. Isso significa que essa expressão é o que a gente chama soma de Riemann, que vocês viram no cálculo 1 e no cálculo 2. Então, isso basicamente é a soma de Riemann da função raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Então, em outras palavras, lembra, quando você tem uma soma de Riemann, você está passando um limite, isso vai ser a integral da função que aparece lá, que é a função x' ao quadrado mais y' ao quadrado, dt. E aqui, no caso, o seu intervalo vai de A até B. Ou seja, o que você obtém é que o comprimento da curva é dado pela integral desse cara aqui. E se você olha esse cara com atenção, ele nada mais é do que o módulo do γ' de t. E aí aqui, como eu disse, eu fiz a conta com 2 coordenadas, mas se tivesse 3 ou 4, apareceria aqui um z' ao quadrado, um w' ao quadrado, e aí assim vai. Mas, independente disso, em resumo, a fórmula ficaria com essa cara aqui. Então, a gente chega ao seguinte resultado, que vai dar para a gente a definição que a gente precisa. Dado uma curva parametrizada, aqui de classe C1, né? É uma curva, pode ser C1 por partes também, pode ser dividida em pedaços, mas a gente precisa que ela tenha derivada para a gente poder fazer essas contas todas, né? Então, o comprimento da curva nada mais é do que a integral do módulo do vetor velocidade. Lembra que esse cara daqui, isso é o módulo do vetor velocidade. Então, a partir disso, a gente pode agora ver alguns exemplos. Tem um exemplo mais básico, talvez, de comprimento de curva não trivial. É o seguinte. Então, o primeiro exemplo não trivial de comprimento de curva que a gente pode olhar é para o círculo de raio R. Então, a ideia é pegar um círculo cujo raio é R e calcular o comprimento desse círculo. Mais especificamente, mostrar, que a gente no fundo já sabe, todo mundo conhece, que o comprimento do círculo é 2πr. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai começar parametrizando o círculo, e aí você parametriza o círculo com a parametrização que você achar melhor, depois a gente se aprofunda nessa discussão. Vamos fazer com a parametrização mais básica. Γ de t igual a r cosseno t, r seno t. Bom, a gente precisa calcular o comprimento, então a gente precisa calcular o módulo do γ', né? Então, o γ' de t a gente consegue fazer a conta sem dificuldade. Menos r seno de t, r cosseno de t. E o módulo do γ' é a raiz de r ao quadrado seno ao quadrado de t mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1 e a raiz de r ao quadrado é r. Então, o módulo do γ' aqui é r. Então, pela fórmula do comprimento que a gente viu, o comprimento vai ser a integral de A até B do intervalo, nosso intervalo é de 0 a 2π no caso, do módulo do γ' de t, dt, isso é a integral de 0 a 2π de r, dt. E aí essa conta é simples, porque é rt de 0 a 2π, que é 2πr. Então,
embora a fórmula do perímetro da circunferência seja uma fórmula que a maioria de vocês já viu várias vezes e conhece há muitos anos, talvez seja a primeira vez que vocês veem ela demonstrada formalmente. Então, a conta que a gente fez aqui, embora seja simples, ela tem um valor, tá? Um outro exemplo interessante de se ver é pensar nos gráficos. A gente conhece várias funções de uma variável que são contínuas e quando você tem uma função contínua de uma variável, a gente sabe que o gráfico dela tem um traço. Por exemplo, aqui indo de um ponto A, f de A, até um ponto B, f de B. Então, faz sentido e é relevante você querer pensar em calcular o comprimento dessa curva indo do ponto A, f de A, até o ponto B, f de B. Então, a gente já viu que quando você tem um gráfico de função, o gráfico de função pode ser parametrizado naturalmente da seguinte forma, né? No caso aqui, se a gente quer esse pedaço de A até B, a gente pode colocar essa restrição aqui. E a gente sabe que quando você olha o traço da curva TF de T, isso aqui é exatamente o gráfico da função f. Então, a parametrização natural do gráfico é essa aqui. Então, uma vez que a f é contínua, então aqui no caso a gente vai precisar que ela seja derivável também para poder ser suave. Então, vamos colocar aqui C1. Uma vez que a f seja C1, para você poder derivar aqui. Se você quiser calcular o comprimento, você sabe que o comprimento nada mais é do que a integral de A até B do módulo do gama' de t dt. E aí, bom, quem é o gama'? Bom, se essa aqui é a gama, você sabe que o gama' é 1 na primeira entrada e é f' de t na segunda entrada. Então, o módulo do gama' simplesmente a raiz da soma das coordenadas do gama' ao quadrado. Então, você tem aqui 1 mais f' de t ao quadrado dt. Então, aqui você tem a fórmula do comprimento de um gráfico. Se você quiser calcular o comprimento do gráfico da função f, isso é simplesmente a integral no intervalo em questão, né, da raiz de 1 mais f' de t ao quadrado. Talvez vocês já tenham visto essa fórmula como uma aplicação da integral no cálculo 1. Se não viram, ela está aqui, né? Quando é gráfico, você pode calcular diretamente sem precisar parametrizar, embora no fundo não faça muita diferença. Então, a gente conseguiu uma maneira de calcular o comprimento de uma curva, que é gráfico... Desculpa, corta. Então, a gente conseguiu uma maneira de calcular o comprimento de uma curva usando a ideia de parametrização, né? No entanto, tem uma lacuna aqui na teoria a princípio, porque observa o seguinte. Por um lado, você viu que se você tem uma curva C, para calcular o comprimento, o que você faz? Você parametriza C com a parametrização gama de T, e depois você calcula o comprimento usando a fórmula que a gente definiu através daquela construção da poligonal. O comprimento é dado por isso aqui. E, bom, uma das primeiras coisas que eu falei sobre o comprimento e a importância dele é que o comprimento da curva é uma medida intrínseca da curva, é uma medida que não depende de sistema de coordenadas, ele não depende de nada a não ser do próprio objeto. E tem uma lacuna aqui, a gente já viu que você tem
infinitas possibilidades de parametrização. E a fórmula, como a gente definiu, depende da parametrização a priori, porque a parametrização está aqui bem no meio da fórmula. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você calcula o comprimento através da parametrização, uma pergunta natural é se, trocando a parametrização, você vai conseguir manter o resultado. Porque, por um lado, você espera que se mantenha a ideia principal do comprimento como uma medida natural, como eu afirmei que é que o comprimento não vai depender da parametrização, né? Faz todo sentido do ponto de vista físico. A gente falou do comprimento como espaço percorrido, e a parametrização te dá não só o traço que você percorre, mas o movimento inteiro. Então, se você pensa numa pessoa correndo, andando numa determinada trajetória, com uma determinada velocidade de aceleração em cada instante, e uma outra pessoa andando a mesma trajetória com outra velocidade e outra aceleração, fisicamente para a gente é natural, é óbvio, que o espaço percorrido vai ser o mesmo. Não estamos discutindo o tempo com que você percorre, mas sim o quanto você anda. Então, não faz sentido a ideia de comprimento dependa da parametrização. Isso pensando do ponto de vista físico e pensando que a afirmação que eu fiz é verdadeira, de que o comprimento é uma medida natural da circunferência, da curva, que não depende de sistema de coordenadas e nem nada. Então, o que a gente espera é o seguinte: é isso que a gente espera. A gente espera que o comprimento não dependa da parametrização, né? No entanto, a fórmula apresentada, a princípio, depende. Então, a gente fica com essa questão para discutir. Vamos pensar rapidinho no exemplo da circunferência, que a gente calculou o comprimento como sendo 2πr, e a gente usou uma parametrização específica com intervalo de 0 a 2π, r cosseno t e r seno t. Vamos olhar uma outra parametrização, voltar no exemplo e ver o que vai acontecer. Então, pensa aqui que você tem uma parametrização da esfera do círculo de raio 1. Vamos usar uma das que a gente já viu. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui, que leva t em sigma de t igual a r seno de 2πt, r cosseno de 2πt. Então, essa parametrização vai te dar o círculo de raio r. Se você somar o x aqui ao quadrado, y ao quadrado, o resultado vai dar r ao quadrado. Só que a gente está com outro intervalo, outro sentido. Então, vamos ver se a fórmula do comprimento vai manter o resultado. A gente espera que mantenha, porque se isso não acontecer, então a questão do comprimento como uma medida natural intrínseca da curva, ela cai por terra. E, bom, a gente teria um problema sério no mundo físico se o espaço percorrido dependesse da velocidade, da aceleração, e não fosse o mesmo quando você anda do mesmo ponto até o mesmo ponto sobre a mesma trajetória. Então, aqui, sigma' de t é a primeira coisa que a gente vai calcular. E o sigma' aqui, quando você deriva, você vai ter aqui 2π, que vai sair do seno e do cosseno. Você pode tirar o r também. E aí vai ficar aqui seno de 2πt, é tudo constante aqui, né? Desculpa. Está derivando. Então vai ficar aqui menos cosseno de 2πt. E aqui seno de 2πt. Quando você calcula o módulo do gama' de t aqui, você vai ter aqui a raiz da soma das coordenadas ao quadrado. Bom, essa constante que está aqui você pode tirar, porque quando você tirar a raiz e levar ao quadrado vai anular. E aqui dentro você vai ter menos cosseno de 2πt ao quadrado, mais seno de 2πt ao quadrado. Bom, essa raiz aqui é 1. Então, o resultado vai ser 2πr. Repara que deu diferente do módulo do gama' de t, o que faz sentido, porque aqui a gente está falando do módulo do vetor velocidade, e a gente mudou a parametrização, então é natural que esse cara dê diferente. Agora, vamos olhar para o comprimento. O comprimento aqui vai ser integral no intervalo, que é 0 a 1, de 2πr dt. Então, você vai integrar aqui, repara que a função mudou, o resultado da integral vai mudar aqui, 2πrt, só que como você tem um intervalo de 0 a 1,
esse resultado também vai dar 2πr. Então a gente tentou duas parametrizações diferentes e obteve o mesmo resultado do comprimento, que era o que a gente gostaria de que acontecesse. O problema só é que, bom, existem infinitas possibilidades de parametrização e a gente não tem como testar todas. Então a gente precisa de um resultado mais geral. Então no próximo vídeo, que a gente vai continuar esse assunto, a gente vai provar que o comprimento não depende da parametrização e do ponto de vista teórico isso é um resultado muito importante. Do ponto de vista das aplicações, por exemplo, na física, isso é um resultado necessário, porque a gente precisa que a interpretação matemática seja condizente com o que a gente vê no mundo real, e a gente vai ver isso no próximo vídeo.